Para o próximo expositor, o senhor Elianildo da Silva Nascimento, representante da Iniciativa das Religiões Unidas, URI Brasília, e membro do Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa, por um tempo de 10 minutos. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez agradecer, aliás, primeiramente também agradecer ao deputado presidente Salomão, ao deputado Carlos Veras pela iniciativa. Pernambuco, né, Carlos Veras? Eu sou paraibano de Campina Grande. Nosso querido Frei ali. E especialmente também a deputada Maria do Rosário pela proposição, além da própria, todo o corpo que trabalha com afinco aqui da Comissão de Direitos Humanos. Eu sempre gosto de homenagear Marina Lacerda, Leonardo e toda a turma, Clotilde, e toda uma turma que apoia. Pois bem, eu falo em cima, eu sou membro da sociedade civil de um comitê nacional, que é o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, que um projeto que nasce, deputado Salomão, inclusive com o apoio de um grande capixaba, colega seu, amigo em comum, que muito trabalhou nesse processo, que foi o Perli Cipriano, lá nos idos na época de Nilmar Miranda, Paulo Vanuc, etc. Então, esse conselho é esses comitês colegiados, que também está na mesma situação dos outros demais colegiados vinculados hoje, Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, etc., ele tem como função, ou tem como prerrogativa, trabalhar a temática ou propor, sugerir temáticas referentes à perspectiva de combate à intolerância religiosa, o respeito à diversidade religiosa e defesa da laicidade. Então, nesse contexto, e fazendo um parâmetro com a perspectiva aqui legal da proposta, eu acho que é importante a gente considerar, e eu queria trazer uns elementos específicos desse campo religioso e com relação a essa temática. Eu queria me reportar, lembrando aqui a fala do senhor procurador, lá de São Paulo, né, sobre essas dificuldades, sobre a própria compreensão do que vem ser ou quais são os direitos. Em 538 a.C., o primeiro rei da Pérsia, Ciro, ele edita um documento que ficou conhecido como Cilindro de Ciro, cujos 4 primeiros artigos, inclusive, fazem parte praticamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá atrás, 538 anos antes de Cristo, ele traz um documento que faz pela primeira vez dar o direito à liberdade religiosa do povo do seu império e também o reconhecimento do respeito à igualdade racial. Passados esses mais de 2000 anos, nós ainda estamos bem distantes desse real reconhecimento por parte da sociedade humana como um todo, embora todos os documentos internacionais e referentes a esse tema e tantos outros o façam, e nossa legislação infraconstitucional tenha recepcionado nesse contexto. E aí eu queria me falar qual é o papel quero falar para dizer missa para vigário, reportando aqui a Frei Anastácio, é difícil, mas o papel do legislador. O legislador ele tem que estar atento, e isso é um papel de extrema importância, às realidades que nós enfrentamos. De uns tempos para cá, né, parece que nós tem pululado aqui no país o que eu gosto até de chamar de Napoleões de hospício, né, com certas visões e fomento a perspectivas que são de ódio, perspectivas de desrespeito ao ser humano e à dignidade humana. E aí invoco, nesse contexto, todo o conjunto de situações que temos vivenciado e temos percebido, em que esses discursos deliberadamente, vale salientar, trabalhados, são contra pobres, contra sindicalistas, contra sem terra, contra indígenas, contra defensores de direitos humanos, como se direitos humanos fosse algo que as pessoas não fossem humanas, eles também não tivessem esses mesmos direitos. Então nós vivemos um momento, aqui especificamente no Brasil, em que tem crescido, isso tem sido fomentado, não sei a quantas vias ou quem banca isso,
a teor dos fake news por aí. E aí é importante, eu entendo como importante, o legislador refletir sobre esse tema, porque também entendo que na legislação, eu também, assim como o deputado, o procurador, fiz um apanhado geral sobre o que fala, algumas das legislações específicas que já estão em curso, que tratam da questão específica da intolerância e da intolerância de um modo geral, e que há um lapso ainda no sentido de trazer-se uma definição do que seriam os crimes de ódio. Então, muito do que acontece, e aí eu até fiz uma menção aqui, eu sou meio cegueta, me desculpe, eu tenho que tirar o óculos para ler aqui, mencionando aqui em que esse projeto, esse PL, ora analisado, ele faz fui também mencionado aqui, mas ele tem uma certa associação, e aí nesse contexto poderia haver, não sei, como resolver essa questão com relação à questão das penas, etc., de coadunar essas ações. Desde a Lei CAO, já mencionada aqui, que é 7716/89, seus artigos 1 e 20, a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que tem nos seus artigos 1º, inciso 1º, artigo 24, inciso 8, artigo 26, inciso 1º, o próprio CPC, que tem algumas tipificações que terminam sendo confundidas, ou muitas vezes o crime de ódio ou de intolerância não é reconhecido a partir do caso, porque na ponta, aquele que recebe, ou agente público que recebe a questão, não analisa ou não tem conhecimento por ignorância, ou não faz por não sei qual motivo. Mas você tem situações que têm análogas mencionadas nos artigos, no Código de Processo, nosso CPB, né, Código Penal Brasileiro, aliás, artigos 138, 139, 140, que trata de calúnia, difamação, injúria, etc. O 208, no campo religioso, que era a temática de se encarnecer publicamente por motivo de crença ou função religiosa. E aí eu me lembro, faço coro também com o procurador, que poderia, sim, agregar nesse projeto não só os ateus, mas ateus, apateístas e agnósticos. São 3 categorias diferentes e parecidas, porém diferentes. Além daqueles sem religião, que não tem nada a ver com ateu, nem com apateísta, nem com agnóstico, que poderia também ser acrescido nesse contexto. O artigo 287, que infelizmente também que trata da temática do fazer publicamente apologia a fato criminoso ou autor de crime, que é a questão, inclusive, parlamentares aqui, costumeiramente, aqui no Senado já fizeram, praticando essa infração penal, e nunca nada foi feito contra essas pessoas, além dos outros tantos documentos e diplomas legais que são corroborados a partir de uma definição do que vem ser a ódio, a começar do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí nós vemos o tipo de perspectiva que é trabalhada, o Estatuto do Idoso, o Estatuto, a Lei da Inclusão, já mencionada aqui, a Lei da Imigração e os próprios crimes que falam da questão da tortura. Pois bem, no caso específico da religião, ou do uso do ódio, com o uso de discursos religiosos, vale salientar, o uso de discursos religiosos para fomentar o ódio, eu até faço uma menção aqui à nossa querida mãe baiana, que é uma pessoa viva, que sofreu por parte dessa intolerância e desse ódio, com seu templo totalmente queimado. Então, lembro aqui também a nossa companheira Carol, que aqui está da comunidade Bahá'í, que tem no mundo também sofre e muito, especialmente no Irã, com relação à questão do ódio por discriminação religiosa. Então, nesse contexto, no Brasil, nós temos uma situação que é ímpar. E aí há uma necessidade, sim, dessa definição do que seja ódio, para que esses crimes possam ser mencionados. Nós temos a Lei CAO aqui mencionada, que é a Lei 7.716/89, que nos mesmos artigos aos quais ele trata da questão os mesmos artigos aos quais ele trata da questão do crime de intolerância religiosa, ela também é aplicada, aliás, desculpe, com a questão racial, ele também é aplicado no campo da intolerância religiosa. Entretanto, ainda, apesar de todo esse tempo, ainda não houve, e aí entra vários
problemas: o não conhecimento, o não aprofundamento por parte daqueles que são operadores do direito nos seus mais diversos espaços, do próprio conhecimento da lei ou sobre as definições, em que ao mesmo momento que já se consagraram as condenações e as aplicações da lei, devidas da lei, no tocante à questão racial, no campo da intolerância religiosa, isso não acontece. Termina indo para pequenas penas acessórias. E esse processo é feito deliberadamente, em que você, de forma dissimulada, são três questões que nós estamos discutindo aqui: a liberdade de expressão, que tem a ver com essa discussão, a liberdade de expressão, a questão específica do direito à liberdade religiosa, um outro ponto, e a própria definição do crime em si. Então, sob a desculpa da liberdade de expressão ou da liberdade religiosa, grupos, ou, entre aspas, lideranças religiosas, fomentam diuturnamente o ódio a outras religiões que não a desses grupos majoritários. E aí, lembro que, pelos dados do censo, não sei se vai ter censo ano que vem, mas pelos dados do censo passado, nós temos 147 expressões religiosas diferentes no Brasil por autodeclaração. Então, as questões que são no campo do Disque 100, os dados do Disque 100 sobre os processos que nós temos, situações incríveis e inaceitáveis. Nós já temos o nosso Estado Islâmico brasileiro, que nem é Estado nem é islâmico, né? Mas nós temos a nossa, que são os traficantes evangélicos. Ou seja, o uso da religião, não estou aqui, para o uso do discurso religioso para fomentar contra qualquer que seja o grupo, seja matriz africana, seja LGBT, seja quem quer que seja, esse fato existe e é indiscutível. Porém, ele tem que ter, sim, uma definição legal, e eu vejo nesse projeto, nesse PL, uma possibilidade de que possamos coadunar, trazer essas definições. Com isso, eu encerro a minha fala, só trazendo um documento, um cara que me inspira muito, que foi o Baruch Spinoza, né? Ele falando sobre o que é essa nossa humanidade, essa ideia de humanidade, apesar desses milênios, como nós construímos os direitos que nós temos. E ele nos chama uma reflexão. O que é a humanidade? Humanidade é, na verdade, um conjunto de homens e mulheres que hoje pisam a face da terra, somado a um grande conjunto de homens e mulheres que hoje não se encontram mais somados a um terceiro conjunto de homens e mulheres cujos pés ainda não estão plantados sobre a face da terra, pois ainda não estão presentes entre nós, pois são os homens e mulheres do futuro. Que futuro nós podemos trazer para os homens e mulheres que virão, se nós não buscarmos trabalhar e corrigir todas essas incoerências? Muito obrigado.